Olá, eu sou Lisandro Vieira, da WTM do Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho do Siscoserve para as empresas que são importadoras e exportadoras de mercadorias e também para os seus prestadores de serviços, despachantes, agentes de carga, mas com foco no cliente final, importador e exportador. Então vamos entender o seguinte: uma empresa do Brasil que importa uma carga aérea, por exemplo, dos Estados Unidos, ou que exporta via rodoviária para o Mercosul ou via aéreo para a Europa, ou que importa uma carga por via marítima da China, por exemplo. O que essas empresas têm em comum em sua maioria? Elas acreditam que não precisam declarar o Siscoserve porque fazem os pagamentos, a maioria absoluta, mais de 95%, paga não diretamente às companhias aéreas ou aos transportadores marítimos, paga ou para as agências marítimas que as representam, ou para os agentes de carga, ou para até mesmo por meio dos despachantes aduaneiros, e acham que por pagar despesas suas em seu nome, por meio de um intermediário, elas estão livres da obrigação de declarar. Mas vejam, não estão livres da obrigação de pagar, não estão livres da obrigação de declarar no Siscomex e, obviamente, também não estão livres da obrigação de declarar no Siscoserve, desde que o principal documento, que segundo a Receita Federal, emitido já em mais de 400 soluções de consulta do Siscoserve, a maioria delas é para falar de frete internacional, para dizer que, olha, ainda que a importadora e exportadora pague por intermédio de um agente que fica somente no papel de agenciador, a obrigação, nestes casos em que o agente foi mero agente e o conhecimento de transporte BL, AWB, CRT, foi emitido por uma empresa domiciliada no exterior contra um importador e exportador domiciliado no Brasil, o papel do agente foi só de agenciador, ele não tem obrigação de declarar em seu nome o frete internacional e outras despesas que foi contratado pelo importador e exportador por intermédio de um agente de carga. Então a regra é simples: se a empresa do Brasil recebe o dinheiro diretamente do exterior ou paga um dinheiro diretamente ao exterior, normalmente a mercadoria é feito o câmbio direto, mas as despesas, se elas são recebidas, aí tem aqui terminais, portos, práticos, rebocadores que recebem por meio das agências marítimas, e os importadores e exportadores pagam muitas vezes por meio das agências ou dos agentes de carga, não importa, gente. Nós temos que lembrar que nós temos a Receita Federal do Brasil, o Banco Central, monitorando os fechamentos de câmbio, seja dos importadores e exportadores direto, ou seja por seus representantes, né? Quando são representantes e tem procuração, porque a maioria não tem procuração para fechar câmbio em nome dos clientes, o despachante tem procuração, por exemplo, para liberar carga nos Comex, junto às autoridades aqui, certo? Tem que cuidar com isso. Esses bancos e corretoras, eles declaram qualquer atividade suspeita ao COAF, né? As empresas fazem declarações no Siscomex, no SPED, na DIRF, REINF, no Siscoserve, ou deveriam fazer, né, no Siscoserve, que vão todas elas para a base de dados da Receita Federal. Então, vejamos, gente, o frete internacional, bem como o pagamento, o pré-pagamento de importação, estiveram no centro das operações identificadas de lavagem de dinheiro na Lava Jato. Então, pagar importação de mercadoria, ou mesmo até receber câmbio de mercadoria, ou pagar despesas internacionais diretamente via câmbio, ou principalmente o risco que representa pagar através de intermediário, tudo isso está no holofote, está no radar de todas essas autoridades, né? Então, vejamos, os riscos para as empresas vão, primeiro, no compliance, o risco de lavagem de dinheiro com o dinheiro de uma empresa idônea, né, sendo utilizado eventualmente pelo crime, ou até mesmo não sendo utilizado, mas sendo confundido pela Receita Federal por uma empresa não ter feito uma declaração. Ela pode ser confundida com uma empresa que está operando no ilícito, né? A pergunta vai ser: por que essa empresa não está declarando? Riscos cambiais. Quem fecha câmbio direto dos seus pagamentos para o exterior, às vezes já não faz o melhor processo de guarda de dossiês de documentos. Imagine os pagamentos feitos através de terceiros, que apresentam vários riscos, um deles é o tributário. Quantos transportadores internacionais são domiciliados em Hong Kong, Singapura, Panamá, considerados paraísos fiscais, e as empresas não estão retendo o imposto de renda sobre o frete internacional, que tem imposto zerado, mas quando não é paraíso fiscal, quando deveria haver a retenção, e a empresa não faz a remessa, logo sequer fica sabendo, e às vezes o prestador também não sabe dessa retenção e pode estar, mesmo sem querer, expondo a empresa a risco. Então, cuidado. O risco fiscal ou de deixar de declarar no Siscoserve, na DIRF e no REINF, ou até de declarar errado. Então, cuidado, né? E aí nós temos as oportunidades de reduzir o custo financeiro, parar de perder dinheiro tanto no câmbio
quanto no spread que é colocado nesses pagamentos através de intermediários, reduzir o custo tributário, que as empresas gastam de 2 a 4 dólares a mais, a cada 2 a 4 reais a cada dólar mal faturado pelos prestadores de serviço, é o que um importador paga a mais de tributo na importação. Nós podemos melhorar o compliance desses pagamentos, principalmente das despesas internacionais, mas do câmbio de mercadoria também, e regularizar a situação fiscal da empresa, que é um investimento para evitar dor de cabeça logo ali na frente, daqui 1 ou até 5 anos no máximo. Se alguém quer entender um pouquinho mais, a gente tem um outro vídeo na descrição, aqui desse tem um link, mas aí é 1 hora de vídeo para explicar como resolver tudo isso. Se alguém quiser atalhar o caminho, quiser ajuda de um dos nossos profissionais, a gente pode pegar, se você enviar um kit de documentos para a gente analisar, a gente analisa os riscos, as oportunidades e apresenta eventuais soluções para a sua empresa. Tá bom? Muito obrigado por nos assistir até aqui, ficamos à disposição e até o próximo vídeo.